né? Vamos falar sobre os 6 passos organizados, como você vai fazer um atendimento diferenciado. Esses 6 passos é a nossa metodologia. Não tem esse negócio de protocolo, não. Eu vou te passar um emaranhado de coisas. Mas para você estar organizado, para você ser um profissional de alta performance, igual eu sou, igual para a gente vai e faz. Tá? É agenda cheia o mês inteiro e a coisa flui. Tá ok? Bom, isso mesmo. A gente trabalha em cima da... A Tássia está falando que está cuidando com a filha dela para dormir. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Eu já... Depois eu conto na minha história esse, o conto do herói. Literalmente é, tá? Mas vamos lá. Deixa eu abrir uma guia aqui. Vamos entender aqui. Então, agora, a gente vai falar sobre os nossos 6 passos. Tá abrindo aqui? Abriu. Vamos falar sobre os 6 passos da TMA, a Terapia Manual Avançada com RCI, com a metodologia nossa, aqui do Instituto. Então, o primeiro passo, deixa eu dar um zoomzinho. Primeiro passo, você vai avaliar um paciente, tem as aulas de anamnese, tá lá no raciocínio também, mas eu quero que vocês agora sempre vai fazer nessa sequência, não é uma consulta. Fábio, você gosta de fazer consulta? Eu gosto. Tem profissionais que eu atendo de alto nível que não tem uma mesa, eu gosto de ter minha mesa, eu gosto de conversar com o paciente, conversar, digitar tudo, porque na cabeça depois eu não lembro, e aí, dali, depois eu vou para os exames clínicos. Então, aqui já é seguindo no exame clínico. As aulas de anamnese tem lá, história da moléstia, tem lá na plataforma, ok? Tem até uma aula de RCI também, falando lá detalhadamente como faz uma consulta rápida. Agora aqui, você já colheu os dados, já conversou com o paciente, se você tem a sua mesa ou não, você já tem essa interação. Tem gente que não gosta de sentar atrás de mesa, tem gente que não gosta de tocar jaleco porque acha que vai ficar muito informal, tem gente que acha que vai ficar atrás da mesa, tem gente que já falou para mim que eu ficar olhando no computador, fica muito separado você e o paciente. Eu atendo no computador, normal. Aí eu vou para a área clínica lá na maca, e aí faço na cadeira, na maca, na sala de exercício, e faço o que tem que fazer. Bom, então já chegamos na maca. Primeira coisa que você vai fazer, inspeção clínica global. Pega essa. Não dá para furar isso. Presta atenção. Tá ok? Fiz a inspeção clínica global. Nessa inspeção, você vai já fazendo a consulta com a paciente. Então, quer uma inspeção? Você não pôs a mão. Você está olhando o paciente. Nessa fase, você vai descobrir se o cara tem uma lesão química ou uma fase mecânica. O que é isso, Fábio? A fase química é assim, teve um trauma, caiu, bateu. Ó, vou dar um exemplo. Minha mãe foi pegar meu filho, agachou, ai, travou a coluna, sentiu um estralo. Cleque, ela tem hernia de disco. Cara, tava aqui de passeio comigo, velho. Aí, Fábio, trata. Tu que ia fazer nela, não dava. Falei, mãe, tá na fase química, 7 dias. 5 dias. Fábio, e aí você vai fazer o quê? O paciente veio para você na fase química. Você não vai tratar? Lógico que você vai tratar. Você vai fazer a atuação de profilaxia que você tiver na mão. Então, você vai tratar com qualquer aparelho, com qualquer agulhamento, com manta, enfim. Você vai fazer a profilaxia que você tem na mão. Mobilizações à distância, né? Tranquilo isso? Mas entenda, você está cheio de histamina e prostaglandina gritando ali, na fase química é melhor que o cara tome mesmo um anti-inflamatório. Fazer o quê? A gente não é o profissional do medicamento, mas, cara, o corpo é assim. Você tem que entender que tem uma fase bioquímica ali. E aí vai dar muita complicação para mim poder tratar. Um exemplo, essa própria consulta de hoje, essa paciente de hoje, ela veio umas 2 semanas atrás. Um médico indicou para mim, e ela veio com muita dor de cabeça, enxaqueca forte, 3 hérnias cervical alta. Cara, eu não consegui fazer nada nela. Ela veio numa dor que ela não conseguia fazer nada. Eu fiz o que deu, nada saiu bom. No outro dia ela internou. Ficou 3 dias lá e voltou bem melhor, sem dor. Aí meu tratamento começou. Fase química. Cheguei para ela e expliquei, ó, você tá nessa fase aqui. Eu peguei você aqui, ó, no meio do foguete subindo. Eu fiz uma intervenção, mas a fase química estava soberana. Então, você teve que controlar esses processos para mim agora tratar com a fase mecânica. Beleza. E como você sabe isso? Cara, sinais cardinais. Sinais cardinais básicos. Inflamação, dor, rubor, o paciente está totalmente sem mobilidade, tudo que você faz não dá. Aí você vai pensar, fase química ou uma radiculopatia severa?
Mas aí você vai ver que a fase química está gritando. A pessoa vai medicar, melhorou, veio com você. E muitas vezes o paciente já não vem com fase química. Ele já medicou, ele tem a farmacinha dele, ele já toma os remédios dele. Eu mesmo trato muito paciente crônico. Eu acredito que vocês também. O cara que já foi em todo mundo, não melhorou, agora vem em você. Aqui é muito assim. E aí o que acontece? Se o cara já está na fase mecânica, aí aleluia. Aí é punch. Vem com dor, sai sem dor. Você vai fazer o TMG, que é o teste de mobilidade global. Então anota, TMG. Então você vai fazer, por exemplo, isso é coluna, teste provocativo. Faz flexão, doeu, no começo, no meio ou no fim. Faz extensão, no começo, no meio ou no fim. Se é no começo, já pensa que é disco. Começou, ai, já tá doendo. Não tem nem espaço para mexer. Geralmente, no começo, fase química. Ai, não vai nada. Tá ok? Ou radiculopatia severa. Se é no meio, músculo aponeurótico. Lesão de músculo aponeurose, no meio do curso. Se é no final, tensão ligamentar ou capsular. Anotem aí. Beleza. Entendi esses tecidos. Aí, fiz o teste de mobilidade, anota as referências. Dói na extensão, no meio, no final, dói na flexão, na rotação, faz o teste de mobilidade como vocês têm em aula. Beleza, Fábio, já vi que não tenho fase química, ou já passou a fase química. Aí você vai avaliar no TMG, na inspeção, você não pôs a mão no paciente. Aí você vai avaliar a qualidade do movimento, a fluidez do movimento, a amplitude de movimento. Se o movimento é bom, cara, tá um monte de coluna obstruída, ferrada, em flexão, batendo a mão no chão. E a coluna não é boa, porque tem frouxidão dos discos tibiais, tem só mobilidade de quadril, lombar não flete nada. Então, você vai olhar o curso do movimento e, principalmente, a fluidez do movimento. Se o movimento é travado, se o movimento faz uma boa flexão e faz uma boa extensão, vai e tem um bom retorno. A amplitude de movimento é o básico, nas mobilidades globais, flexão, extensão, rotação e lato-flexão. E sempre dá bola na flex-extensão. Tem paciente que eu nem dei bola de rotação, não. É flexão, extensão, já cai para tratar. E sempre lembra, se você quer melhorar o movimento, o cara vai fletir muito mais. Então, dá mobilidade melhor para melhorar a flexão dele do que ganhar a extensão. Só se o cara for um pintor de parede. Aí tem que ter bastante extensão. Ou um nadador. Tirando isso, meu irmão, todo mundo flete muito. Então, dá preferência em restaurar a flexão primeiro, que é o movimento mais vital. Depois, obviamente, a galera esculacha a Eva, mas, cara, você tem que avaliar, você tem que chegar a ter uma referência básica. Como que está a sua dor? Eu gosto de perguntar por porcentagem. Fala para mim, sua dor de 0 a 100. 0 não tem dor, 100 a dor mais infernal, aquela que você vai para o hospital, que você não está suportando. Qual que é a sua dor? Ah, está 80. Ou eu nem falo, nem pergunto assim, eu só pergunto a melhora no final. Eu nem pergunto com antecedência. Aqui, a Eva, eu gosto de perguntar no meio do tratamento. Comecei a tratar, tá melhorando? Quantos por cento melhorou? 0, nada, 100, sumiu, 50, metade. É o cara te dá já percentual. E eu gosto de fazer isso no meio do tratamento. Depois eu vou falar sobre isso também, mas aí já é tratamento, já pus a mão. Perguntar para o paciente também que muitas vezes ele não está com dor, só está com muita rigidez. E a alteração também do dor somática referida dá muita espasticidade de reflexo, o cara fica rígido. Muitas vezes ele fala, olha, tá rígido, Fábio. Não é dor, é só a rigidez. Cara, a rigidez também causa desequilíbrios locais à distância. E aí você vai começar com a inspeção a avaliar segmentos que estão hipermóveis ou hipomóveis, que é o básico. Que aí tem todo o conteúdo aí na nossa plataforma. Beleza, entendi esse processo. Então eu fiz o passo 1. Agora eu vou para o passo 2. Então, o passo 2, você vai colher as referências específicas. Porque até então, agora, o que você fez no passo 1? Você fez uma inspeção. Você avaliou se está químico, se não está, você põe a mão. Aí eu já estou começando a entender o que eu vou fazer. O paciente chegou com uma lesão muito química para o meu lado, cara, ele já pagou, já segurou o horário, eu vou fazer uma profilaxia nele, eu vou fazer um trabalho, né, uma orientação, vou instruir, ou vou direcionar ele para alguém, ou eu vou fazer uma profilaxia, vou inibir, fazer uma intervenção de inibição. E vou falar para ele, ó, corrigindo a fase química, aí eu entro no tratamento. Já entrou no tratamento,
Já entrou na fase mecânica. Aí começamos a escolher as referências específicas. Eu preciso colher essas referências. Então, guarda aí. Um profissional bom é aquele que colhe referência. Se você não colher referência, o próprio paciente, muitas vezes, ele nem sabe também. Então, isso aqui, ó, funciona muito bem. Você pode chegar lá e testar o sistema. Já testar a função. Gravar o paciente. Já teve paciente que ele falou, bateu a mão no chão e falou, mas tá doendo ainda. Mas tá doendo? Antigamente você não colocou nem a mão no joelho, na flexão, agora você tá pondo a mão no chão. Nossa, é verdade, eu vou mostrar o vídeo. Ele fala, caramba! E muitas vezes ele está com tanto tempo de dor, crônica, que ele nem se atentou a isso. Entende? Então, isso que é importante que a PBE coloca também, que é você fazer a educação em dor do paciente. Para ele não ficar com nocivo, né? Ficar com nocivo para você. Então, colheu as referências. Então, você vai avaliar. Pega essa. Se a lesão é estrutural, se é mobilidade ou estabilidade. Mobilidade, terá TMA. Estabilidade, RBG já é um trabalho. A repadronização biomecânica global que eu expliquei ganha muita estabilidade, tá? Então, ativação neuromuscular. O Mackenzie, a PNF, muita estabilidade, entende? Ou você também pode ter uma lesão neural, que é a complacência do dural ou da raiz periférica, já falamos também sobre o nosso sistema. Então, aqui, você já, com o decorrer do nosso conteúdo, você vai ter os testes de experts. Você já vai saber se é mobilidade, se é estabilidade, se é neural. Até nas classificações já tem bastante dica aí, né? E no decorrer da aula também. Então, se eu tenho um problema de mobilidade, então eu vou fazer palpações musculares, vou ter miótomos, músculos espasmados, vou fazer o quick scan, vou ter esclerótomos nas articulações, vou ter até dermátomos, se eu quiser puxar dermátomos. Eu vou ter área de crush, então eu tenho alteração de mobilidade que justifica. Então, eu tenho locais que justificam a mobilidade. Quando eu botei a mão no paciente, já descubro. Isso é muito básico, só quem nunca atendeu ninguém. Tá? Então, já aqui justifica. Depois tem os raciocínios clínicos que eu vou chegar. Lombar, torácico, ilíaco. Provavelmente vai ficar na próxima aula. Tá? Mas é muito importante esse início de classificação. Vocês estarem bem apanhados, porque isso vai fazer toda a diferença. Tanto é que a galera da OSH visceral, que a gente vai começar esse final de semana, eu vou pegar essa manhã para passar essa classificação para eles. Que eu não passei ainda, entende? Aí ele tendo as estruturas, agora com a classificação, entra no visceral com a classificação de visceral também. Que já tem outra classificação junto, tá? Então, e aí o que a gente faz? Tendo esse processo, né? Entendi que é mobilidade, tratamento manipulativo, que é o que vocês têm aí. E modestamente falando, porra, é um puta material, mano. Entendeu? Eu não vi isso no Brasil ainda não. E nem fora do Brasil. E aí, as estabilidades, Fábio. Então, eu posso fazer vários testes. O step down, que é o valgo dinâmico, ativação escapular, contração do TRA, né, que é a contração do transverso, também utiliza muito na RBG. Tudo isso é ensinado lá. Então, você pode fazer o teste de valgo dinâmico, ver se tem estabilidade do rotador externo, o glúteo médio, né, que deixou o Fukuda famoso, né? Pode avaliar ativação escapular. Cara, tem gente que perde a coordenação, esquece contração de escapa, não consegue fazer retração, tá? E toda a contração do TRA, do transverso abdominal, né? Contração de períneo, contração de abdômen baixo. Cara, a PNF é muito foda nisso. E entende uma coisa, dá uma dica para vocês. Se o esqueleto axial não estabiliza, o apendicular, os braços e as pernas, vão entrar em espasticidade. Se os esqueletos apendicular não entrar em estabilidade, o axial entra em espasticidade. Então, muitas vezes, quando você dá estabilidade num segmento, o outro já, por zona reflexa, já ganha inibição. É fantástico. Chama resistência facilitatória. Você inibe muito o sistema também, contraindo outros sistemas, cara. E a gente sabe hoje que isso também na literatura, é ótimo para tratar lesões de classificação de disfunção músculos aponeuróticas. Então, exercício resistido, principalmente na excêntrica, você desensibiliza raiz e músculos. Funciona pra caramba. É tipo assim, você tira a dor contraindo dor. Por muito tempo,
quando eu não fazia exercício, o que eu fazia no instituto? Não estou vendendo, é realidade. Eu não fazia exercício, era só o Jader. Já tem o consultório dele da parte de Osho e tem a sala de exercício que ele ficava bastante lá. Agora todo mundo fica, mas a sala de exercício era só dele. Eu tratava meus pacientes. Se não fosse mobilidade, se não fosse somatização e postural, mandava para exercício, era punch, já parava de doer. Entendeu? Então, assim, hoje, como a gente mudou, ele não está mais fazendo atendimento de grupo, né? É tudo individual, então eu também vou, tem vezes que eu passo para ele passa coisa para mim, mas essa é a regra. E segue essa noção. Primeiro, mobilidade, depois você já vai ver se tem estabilidade e olha se o neural está no meio disso. E o neural, você vai avaliar as tensões, horizontal do plexo braquial, vocês vão ver os testes de tensão do plexo horizontal, que é sensacional. O LASEG, que já falamos em aula, que testa a parte periférica. O SLAM, que testa o tubo dural. E o LIFT, o tubo dural também. Já falei em aula, né? Como que tem a parte profunda, a parte superficial, a face e o neuroeixo, ok? Então, aqui você organizou o segundo passo. Você organizou se é estrutura, nessa estrutura você vai trabalhar na mobilidade, na estabilidade ou no neural. Tá? Obviamente que está tudo conectado, mas aqui você acaba ficando mais específico. Tá valendo essas sacadas? Tá organizando a ideia? Você tá, levanta a mãozinha, se tem dúvida, pergunta. Já tinham visto algo assim? Tenho certeza que não. Tá? Porque eu mesmo nunca tive aula assim. Mas é o que eu falei, é a fusão de muita coisa, tá? Gente, se tiver dúvida, pergunta, hein? Então, passo 3, vamos ter o ganho de mobilidade de tecidos ou ativação neuromuscular. Cara, então eu tenho ganhado, que tecido que eu tenho que ganhar mobilidade? Já sei que é mobilidade, ou é ativação, né? Então, se eu tenho que ganhar mobilidade, eu vou identificar que tecido eu vou tratar da sua estrutura específica. Porque eu tenho que ter uma organização mental. Não dá para mim só chegar e eu ver o que a gente faz. Vou fazer de crítica construtiva, tá? O cara é um manipulador, sai pra. Tá bom, dor somática referida é melhor. E o resto? E dor somática referida vai melhorar só quando é facetária. Que eu não entrei nesse detalhe, mas a dor somática referida ela pode estar na faceta vertebral, quando você faz o trush e melhora, ou pode estar na remodelação discal, onde entra Mackenzie. Tá bom? Então, se é na facetária, melhora. Se é na remodelagem discal, se não mobilizar certo na direção preferencial, patina, tá ok? Ou a melhora não é tão satisfatória. Então, identificando qual estrutura que eu vou tratar, qual é o tecido que eu vou tratar. Ou você vai identificar qual é o grupo de músculo que está em hipofunção. Como eu já falei para vocês, se eu tenho um músculo em hipofunção, o outro está em hiperfunção para ativar. Exemplo, se o glúteo médio não ativa, o quadrado lombar vai ficar ativado contralateral constantemente. Se o glúteo não ativa, o quadrado tem que sustentar a queda do quadril. Então, aí você vai lá, ativa o glúteo, quadrado inibe. Imediato, melhora a dor. Eu tenho uma aula, eu acho que já está com vocês assistindo. Vocês já assistiram essa aula? Que eu faço todas as técnicas de osteopática, terapia manual, quiroprática na menina, na aluna, na aula, e ela não melhora. Aí eu faço uma ativação de glúteo, com ela em pé, lateralizando, e a dor some. Quem assistiu essa aula, levanta a mãozinha. Já está na plataforma essa aula. Eu acho que foi um módulo. Que módulo que foi, já? Eu não lembro o módulo. Cara, isso é tratamento real, é ensaio de aula no campo de batalha. E essa aluna, ela é pilateira. E ela é cheia de alongar. Ela não precisa de alongamento. Alongamento inibe e melhora só na hora. Ela precisa de ativação neuromuscular. No mês passado, a gente fez o estágio clínico supervisionado. Foi sensacional. Os alunos trataram todo mundo saiu sem dor na clínica, cara. Sem exagero. Sem exagero. Ficamos domingo, o dia todo atendendo pessoas. Cara, e assim, fazendo o básico. Dando mobilidade, dando estabilidade, dá touch quando precisa, faz o neuralzinho, faz o stretch, faz inibição da dor, dá mobilidade. Cara, melhora. O cara vir no seu consultório você fazer isso, só se for radiculopatia ou sensibilização central. Melhora. A questão é se vai estabilizar, entendeu? Aí que vai mudar você ser um profissional que cobra mais. É um profissional que sai do 100ão, que vai pro 300ão, 400ão, entendeu?
É isso que eu quero que vocês entendam. Aqui não é iniciação, apesar que é iniciação também. Quem entende que quer começar, tá aí. Mas aqui, a maioria de vocês é o quê? Já é profissional que atua. Então, é alta performance. Quando a gente coloca isso, alta performance é pura realidade. Tá? É a minha vivência aqui do que eu estou criando. Eu estou fazendo umas mentorias, eu já fiz umas aí. Ó, você só vai virar a chave quando você criar o seu jeito de fazer as coisas. Aí eu falei, então agora eu vou começar a mandar a minha metodologia mesmo, que é o que a gente está fazendo, esses passos e tal. E não é copiado em lugar nenhum isso aí. Sem exagero. Então, entendendo. Então, eu já entendi se é mobilidade na estrutura específica ou se é uma hipofunção. Hipofunção não é tanto o nosso tema no nosso curso. A RBG já bate bem. E o ano que vem, que é o controle neuromotor com movimento preferencial, aí é 100% de alto nível sobre isso. Deixa eu ver aqui, o Dr. Cristiano colocou, mod lombar ou quadril, mas tem esse vídeo no YouTube também. Tem sim, eu deixei em aberto. Mas é módulo mais avançado que eu faço. Eu vou ver. Eu acho que foi no módulo de charneira, eu acho. Tá? Mas eu vou ver. Eu mando para vocês. Tá? No YouTube, acho que ele está picotado. Bom, mas vamos lá. Aí, olhando essa primeira coluna aqui, ó. Vamos olhar a primeira. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui, ó. Então, se é uma estrutura, onde eu estou com o mouse. Então, vamos entender. Se eu tenho uma estrutura específica, qual que vai ser meus testes, que eu estou no passo de que tecido eu vou tratar? É faceta vertebral? Quando eu vou dar preferência para uma faceta? Quando tem esclerótomos ativos ou tem quick scan positivo. Tranquilo isso? Se não tem esclerótomo na palpação positiva e o quick scan não está positivo, não tem dor somática referida facetária. Então, o que você vai manipular? Eu posso querer manipular para quebrar o reflexo, né, das facilitações neurais por causa de uma víscera. Beleza, mas aqui não é víscera. Se fosse víscera, você pode manipular lá e correr no metano da víscera. Perfeito. Já está fazendo uma dor somática referida olhando o viscerótomo. Mas aqui não é víscera ainda. No visceral a gente vai olhar isso. Beleza. Então eu tenho que avaliar as facetas, tem quick scan, esclerótomo? Exatamente. No mínimo um miótomo. Perfeito. É tecido conjuntivo? É cápsulas, é ligamentos, é tendões. Né? Faltou o acentozinho aqui. Tá bom? É cápsula, ligamento, é tendões. Beleza? Então, quando eu vou fazer, quando é facetas vertebrais? Manipulação e mobilização. E quando é cápsula, ligamento, tendão? Remodelar a discal, mobilização. Então, você vai encontrar a área de resistência e repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E com a sua repetição, você vai perguntar, tá doendo um pouco? Com a repetição, a dor tá igual, melhor ou pior? Tá melhorando, então continua. Tá piorando, aumentou um pouco. Repete umas 5, 6 vezes. Se estiver melhorando, continua. Se estiver piorando, não faz. Não tá dando preferência de remodelagem. De vez você tá desensibilizando o sistema, você tá sensibilizando mais, vai piorar. Então, por isso que é sempre colhendo referência e perguntando percentual. Eu tenho desequilíbrio de músculo. Esses músculos são os fixadores, inibe da dor, liberação das fáscias superficiais profunda, miofacial. É a fáscia do músculo, é só a mais fácil, as meios de tecido de desenrolamento de fáscia, que a gente vai ver isso no decorrer da matéria. Ou é neural, se é central e periférico, aí já falei toda a classificação, como faz o teste diferencial até nisso, eu passei isso na classificação. Então, aí aqui eu entendo a ordem do sistema. Se eu tenho uma alteração de faceta, eu altero os tecidos conjuntivos, porque os tecidos conjuntivos, elas estão ativados quando a lesão é crônica. Então, na sua anamnese, cara, eu estou em essa dor há 3 anos. Cara, já tem adaptação de víscera, não é o caso aqui, mas fica essa dica. Vai ter alteração de sensibilização neural, vai ter alteração de cápsula, ligamento e disco. Tem que remodelar, tem que imobilizar. A RBG faz isso também. Mackenzie e PNF demais, tá? Que é a sacada do ano que vem, que a gente vai soltar esses 2 cursos juntos, tá? Identificando qual grupo, qual o músculo que está em hipofunção. Isso é no caso de falta de estabilidade. Então, esse músculo não ativa. Cara, é impressionante isso. Quando eu estudei isso a primeira vez, eu caí o queixo, tá? É comprovado cientificamente, com mapeamento cerebral, o cara, um exemplo, não tem mais retração de escápula, e aí você vai ativar, não vasculariza, não sensibiliza o sistema nervoso. Aí você vai ativando, vai colorindo, vai sensibilizando o sistema nervoso, o córtex cerebral. Então tem gente, você pede fazer um movimento de ativação e fala, mas como é que faz isso? Faz elevação de trapézio.
Estou dando um exemplo no romboide aqui, porque eu estou na câmera, né? Então, é quando você começa a ativar, a dor some. Cara, isso chama resistência facilitatória. Você desensibiliza a raiz contraindo o músculo. Então, a ativação dos estabilizadores da sua estrutura não é só aquela visão da estabilização segmentar, tá? A gente ensina isso também, mas isso é muito fraco, não tem um punch forte de atendimento, não. De contrair os transversos, fazer toda essa estabilização, isso é um trabalho de longa data. Eu estou falando de resultados significativos no primeiro atendimento. E aí, ó, a ativação e estabilização da estrutura promove a coordenação neuromuscular com a sua resposta clínica rápida. Só que agora tem uma sacada, presta atenção. Quando você for ver, pela palpação do músculo, pela palpação do tecido, você vai ver que o músculo ou ele está inativo, ele está lá, mas ele só não contrai, aí você vai estimulando, ele vai acordando, e você ensina ele a fazer isso em casa, que a gente vai ver que é o último passo. Ou você viu que não tem massa muscular, não tem trofismo muscular. Então, se não tiver trofismo muscular, você entende que você já tem uma resposta tardia clínica. E aí você vai criar um plano de tratamento, de fortalecimento, de ativação neuromuscular na sua clínica ou qualquer outra clínica que faça isso. No seu consultório, ou você, ou em casa, se é um cara bem disciplinado, igual hoje mesmo, atendendo um paciente com desabamento de arco plantar, corrigir as palmilhas. Pisada já está pronada. Quer dizer, não está mais pronada. Mas ele tem uma rotação antra-interna de coxa femoral muito grande. A coxa femoral dele não pode fazer rotação antra-interna. E o que eu tenho que fazer agora? Step down super positivo, eu tenho que ativar glúteo. Senão, o pé dele não vai melhorar de pronar. Porque o pé não está mais tão pronado, mas o fêmur está rodando internamente. Aí eu peguei a mini band, ensinei os exercícios para o paciente, ele vem a cada 2 meses avaliar a palmilha, esse menino. Aí eu já antecipei, ó, mãe, eu quero que você faça para mim. Se você não fizer, vai voltar semana que vem. Se fizer, volta em 3 semanas. O que você vai falar para mim? Não, Fábio, 3 semanas. Ele vai fazer assim. Peguei as mini bands lá e ensinei ele a ativar os pélvicos com a mini band. Ensinei exercício de mobilidade de coxa, ensinei exercício de mobilidade de joelho, de tornozelo, auto-exercícios, né? Que essa RBG também tem lá. E passei ativação também, que tem na RBG, de pélvicos. Você vai fazer isso em casa, só que de vez ele voltar em 2 meses para a reavaliação de palmilha, ele vai voltar em 3 semanas fazendo exercício. Se não voltar, vai voltar em 10 dias, porque eu não consigo encaixar ele antes. Entende? Então, assim, essa é a sacada. É você integrar tudo, que é isso que não tem. Ah, Fábio, eu posso passar para outro fazer? Pode, tudo bem. Mas será que o outro vai fazer bem feito e vai fazer integrado igual você vai fazer? É difícil. Tem que estar junto. Tem que ter a mesma formação. Aí dá certo. Igual eu já dá certo, porque um conversa com o outro, segue no mesmo raciocínio. Eu cansei de mandar para Pilates e não dá certo. Tem que mandar suspender porque dói. Piora. Óbvio que Pilates é top, hein? Tô falando o jeito de fazer o Pilates. Igual a osteopatia é top, o jeito de fazer também não vira nada. Tá? TMA, mesma coisa. Agora vamos entender o 4º passo, tá? Organização e atuação da intervenção clínica. Então, quando eu vou fazer a organização e quando eu vou entrar com a minha intervenção? Entendendo e atuando na hierarquia dos tecidos para a correção de estabilização do tratamento. Cara, agora aqui vai uma crítica bem construtiva também. Olha eu falando um monte aqui. Cara, a hierarquia dos tecidos não é só a hierarquia que é vendida nessas escolas básicas aí. Ah, primeiro é somático, depois vem o crânio, depois é a vista, ou vista é crânio junto com vista, depois é a estrutura. Cara, não entra nessa. Tem uma hierarquia funcional, estrutural, e também tem essa hierarquia. Mas mesmo se uma vista está em retração e deu um desequilíbrio, bloqueou por muito tempo aquela articular, a tecido conjuntivo se adapta. Você vai ter que remodelar o tecido conjuntivo, velho, não tem jeito. Entendeu? Porque senão você só fica trabalhando com o próprio septor interno. Entende? Mas, enfim, aqui não é víscera, né? Mas fica essa dica aí pra galera que já mexe com muito visceral. Senão você fica patinando também. Dá para ter grandes resultados. Cara, por que o Mackenzie explodiu e é tão caro? Já a porra do cara faz o movimento da direção certa, melhora a dor de tudo. Só que aquela história também, né? Fazer uma crise construtiva. Faz isso pro resto da vida. Pô, mas será que tem que fazer isso sempre assim? Sempre que a gente faz isso. Será que ele está dando só manutenção naquele tecido conjuntivo? Será que não tem mais estruturas para olhar? Bom, eu acredito que sim. Por isso que a gente faz controle no motor, terapia manual, e olha tudo.
tá bom? Mas é aquela história, nada errado, cada um com o seu método, vendendo o seu. Ó, então, entendendo a hierarquia dos tecidos, qual que é a hierarquia? Então, eu vou identificar qual que é a melhor técnica, se é thrusts, se é técnicas articulatórias, se é mobilizações, já antecipei um pouco, se é stretchings, se é tensões mantidas, se é músculo e energia, inibição neuromuscular, que é o silêncio da dor. Então, qual que é a melhor técnica de TMA que eu vou utilizar de forma básica? Quando eu vou usar o thrush? Quando eu quero um blackout neurosensorial da dor somática referida. O thrush é fundamental para isso. Fazer o trabalho de cavitação, fazer o trabalho de imbricação, desimbricação de faceta, depois eu vou falar sobre isso também. Se é necessário sempre fazer Mitchell ou não, não acho que é tão necessário, mas é interessante também para aprender e ver a mecânica do corpo. Mas é interessante sim de entender que uma lesão de IRS, uma lesão de extensão, rotação e lateroflexão, quem inibe é o sistema músculo-esquelético. Quem inibe não, quem ativa é o sistema músculo-esquelético. Então isso quer dizer o quê? Que lesão de extensão e rotação e lateroflexão, como a NSR também, lesões de rotação, tá? Tem controle neuromotor, tem músculos, inibição na dor, stretching, vale a pena fazer. Uma FRS, que é um bocejo lateral, é um bocejo de disco, você tem remodelação do disco para fazer. Quem fixa é o disco. Então, lesão de flexão, vale a pena fazer exercício de mobilidade. Pegou? Lesão de extensão, que é ativação neuromuscular, vale a pena fazer controle neuromotor, mobilização, stretch, inibição da dor. Aí os caras ficam falando de Mitchell, de Gillet, que cai ou não cai, polegar ascendente. Cara, não, sem comentários. Agora, a gente tendo essa visão, você vai trabalhar. Mas a evidência científica fala que você manipular de qualquer jeito melhora no momento. Mas em cima dessa organização que eu estou te dando, vai mudar o seu plano de tratamento. Você entende onde eu quero chegar? Então, aí muda tudo. Então, aqui, vamos entender aqui. Então, se é thrush, se eu quero quebrar arco reflexo de facilitação neuromuscular, como você já viu em aula. Se é técnica articulatórias, eu não posso dar um thrush, então eu faço articulatória. Tem uma contraindicação com thrush, tem cirurgias, tem osteoporose, enfim, qualquer feeling seu, faz técnica articulatória. Quando você vai fazer mobilização, como eu já falei, você quer remodelar disco. E stretching, principalmente para as lesões de fixadores de músculos. Fazer o movimento ritmo é muito melhor que tensão mantida. Hoje, tensão mantida, alongamento de tensão mantida, alongamento clássico, só para atleta de alto desenvolvimento. A mobilização com o músculo, energia, funciona muito bem. É comprovado que contração excêntrica dos músculos, você consegue fazer uma restauração da aponeurose junto com o músculo. Então, as disfunções músculo-tendinas funcionam melhor, cicatrizam melhor com contração excêntrica. Então, você pode trabalhar, além da inibição, você também vai ter inibição do sistema por desensibilizar. Então, músculo-energia sempre funcionou muitíssimo bem, ou energia muscular. E as inibições neuromusculares, que é a palpação do silêncio da dor, que é a liberação clássica, manual, você pode utilizar o Jones, fazendo aproximação de tecidos, vai valer muito bem para você trabalhar em cima do trigger points, que são locais. Mas lembra que os trigger points geralmente são adaptativos à dor somática referida. Então, hoje a minha paciente, você não vai liberar aqui para mim meu trapézio? Eu ia comprar uma pistola de massageador, eu tenho até ela aqui, ó. Hypervolt aqui. O Hypervolt. Só que aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inibir o sistema. E qual que é a dor? Seus fiozinhos estão comprimindo e estão sensibilizando seu trapézio, dor de cabeça. Fui lá, fiz um trabalho, tal, remodelei, mobilizei, manipulei, fiz um pouquinho de tração cervical, zerou o trapézio. 100% de dor. Ela falou, não vou falar que estou com 100% não, para você não se achar. Mas eu estou com 100%. Ela falou assim. E o músculo? Tá lá. Agora, se depois que eu fizesse tudo isso, o músculo continuasse, não melhorasse, aí eu ia tratar o músculo. Entendeu? Não vamos no músculo de cara. A gente tem aula de cursos mais básicos, curso igual o Química Esportivo, até o professor Antônio, que é um profissional muito bom, que é aqui do Instituto também, ele mora em outra cidade. Cara, inibe os tecidos e manipula, inibe os tecidos e manipula, inibe tudo, depois manipula. Funciona? Lógico que funciona, o cara vai sair sem dor, obviamente que vai. Mas será que vai estabilizar? Ou você vai ser aquele terapeuta de manutenção? Nada contra. Mas o terapeuta de manutenção, você não vai conseguir cobrar muito, não. Você vai ser o cara de 100ão. No mais, 200ão tiver em grande capital.
Por quê? Porque o cara tem que estar toda semana com você, cada 15 dias com você. Agora, o cara que é mais assertivo, ele cobra os seus 300, 400, é o que eu cobro. Entendeu? Tô doido para ir para 500, mas não aguenta aqui não. Tá bom? Beleza. Então, entendendo isso, fiz a organização da atuação e a intervenção clínica. Passo 4. Agora, o 5º passo. Reavaliação da clínica integrada. Tá todo mundo entendendo aí? Levanta a mãozinha se está ok. Se tiver dúvida, pode perguntar. Estão gostando, galera? Vocês já são osteopatas? É o que vocês imaginavam? Se tá, levanta a mão. Beleza. Show de bola. Importante para o feedback de vocês para mim, tá? Apesar que isso aqui é a iniciação. Tá ok? A gente está iniciando o RCI. A gente está iniciando a alta performance. Organizado, tendo classificação, tendo os passos. Então, isso aí é o que você vai utilizar como mantra, porque eu uso assim. E funciona, cara. Eu vivo de resultado pra caralho. Sem exagero. Tá? Então, vamos lá. Tendo o 5º passo, a reavaliação... Você precisa desbloquear o iPad primeiro. Ixi, ele tá falando aqui já. Então, ó, o 5º passo, vou fazer uma reavaliação clínica integrada. Essa reavaliação, como que você vai fazer? No meio do tratamento. E no final do tratamento. A melhora, se não for radiculopatia, dor somática referida e fase química, no mínimo aceitável é 70%, cara. Melhor, hein? Cara, não tem como. Vocês têm resultado, vocês sabem o que eu tô falando. Vocês já atendem, tá? Então, no meio e no final do tratamento, melhora a mínima aceitável 70%. Para não falar 100, né? Do teste de dor, de teste de referência, que você vai sempre colher referência, lembra? Não me trata pessoas se não colher referência. Perfeito. Durante o atendimento, você agir com propriedade, segurança clínica com melhor significativa. Muitas vezes, é igual essa paciente minha de hoje. Ai, mas se eu piorar, eu fui mexer nas prateleiras. Eu perguntei para ela, mas quanto tempo você mexeu nessa prateleira que a dor do pescoço começou a ter? O dia inteiro. Ela tem uma empresa que limpa piscina, cara, produtos químicos, entendeu? Falei, nossa, mas você ficou o dia inteiro mexendo na prateleira com hernia cervical agudíssima, você acabou de sair da internação. Então, olha só, se os médicos acham que não é a cervical que está doendo, você já provou que é a cervical. Você está segurando aqui, está doendo o pescoço, faz assim, segura um pouquinho assim para mim. Segurou 10 segundos, começou a doer. Porque 5 segundos. Falei, então, tá vendo como é isso? Vamos tratar isso? Fui lá, manipulei, mobilizei, tracionei, zerou. Olha só, entendeu o que você tem? Entendi, aí expliquei todo, pressão do tempo, o que a gente já viveu, o que a gente está vivendo, o que a gente vai viver, somatiza, e ela está somatizando também. Não entrei com reprogramação, mas só expliquei a questão do tempo e espaço, que tudo é o agora, que ela acha que ela vai se dar mal da manhã, porque ela queria já fazer mais tratamento. Eu falei, você não precisa de mais tratamento, você precisa disso. Os médicos mesmo, que nem gostam de mim, me indicou. Então, trata comigo, depois a gente direciona, não coloca mais informação aonde está melhorando. Como ela saiu sem dor agora, ela saiu toda felizona. Então, durante o tratamento, você explica para dar propriedade, segurança. A PBE coloca que se você tiver uma boa educação do paciente, explicar realmente o que ele tem, olha só, 47% já melhora. É muita coisa. Então, pensa que é 47% jogando você contra se você não explica o que ele tem. Mas, na boa, explica na linguagem dele, de forma objetiva. Não vai querer ficar explicando eixo e mobilidade para o paciente. Pelo amor de Deus, que eu já fui desses anos atrás. Há muito tempo atrás. Então, ó, final do atendimento, análise percentual de melhora, comprovando qualidade e direção do tratamento com prognóstico precisos. Então, um exemplo, como você vai ter um prognóstico mais preciso? Literalmente, com os testes neurais. Na hora que tiver o modo neural todo, vocês vão ter todos os testes neurais aí. Os testes neurais, você já corre referência, pelo menos no LASEG do SLAMP e no teste de complacência com o braço estendido. Cara, você já melhorou ali, você sabe que você está no caminho certíssimo. E o TMG, né? O teste de mobilidade também é muito bom. Mas o neural vai te dar um bom prognóstico. E tudo que você estiver tratando, se for uma dor periferizada, centralizar, você está nos céus. Tá ok? Entendendo isso, no final do atendimento, você também faz uma análise, né, do TMG, do teste neural,
e ver o percentual de melhora. Muitas vezes você começou a tratar na metade do tratamento, você melhorou. Aí você começou a mudar a direção do tratamento, você foi testar e não piorou. Você fala, opa, no meio para cá eu fui nessa direção, não deu bom, volto para lá. E se piorou, não machucou. Não tenham medo de dor. Você só sensibilizou. Só se você deu uma porrada e esmagou o disco da pessoa, ou machucou o tecido da pessoa. Você não é esse profissional. Então, você só sensibilizou ela. Você não machucou, você sensibilizou. Aí, qual que é o processo? Você entender isso e desensibilizar ela novamente. Então, no final do atendimento, você melhora o percentual, pegou no meio do atendimento, já deu direção clínica e o paciente já viu, porra, eu estava com uma dor terrível. O cara começou a mexer comigo, já melhorou a dor. O que você acha que acontece? Ele fica mais paciente a você, ele fica mais passivo a você. Porque muitas vezes ele vem cliente, você mostra que você sabe, você atende, ele vira paciente passivo a você. E se você supra a expectativa dele, ele vira fã. E o que é fã? Ele vai falar, cara, aquele cara é muito bom mesmo, para mim é ele, que eu quero é ele que cuida de mim. É igual aluno. O cara compra um curso meu, ele vem aluno. Ele vem, comprou um curso, ele é cliente. Aí ele começou a assistir minha aula, o que eu ensinei melhorou a vida dele, ele virou aluno, porque ele fala, pô, o que o cara fala funciona. Se os resultados dele mudou a vida dele, melhorou demais o piso salarial dele, ganhava 1.000, 2.000, ganhando 10, 15, 20 mil, ele vira fã. Ele fala, cara, tudo que você ensinar eu vou fazer, porque, nossa senhora, eu tô ganhando muito, o que você me ensina vale ouro. Então, a gente tem que sempre, não é a aula de mentoria disso, de escala, de paciente, desenvolvimento humano profissional, mas é assim, o cara entra cliente, vem pelo Facebook, vem por indicação, vem pelo Instagram, você mostrou que você sabe, ele vira passivo a você. Isso é importante. Por quê? Porque é assim que você vai fazer o último passo. É assim que ele vai fazer os exercícios em casa. Eu já vou falar sobre isso. E aí você mostra para o paciente que você entende o que ele tem. E aí, dali, você já faz um prognóstico preciso. Um tempo de tratamento. Então, se a gente olhar na área comercial, que não é o caso aqui, mas só para você entender, é nesse momento que você já vai vender o seu pacote. É nesse momento que você vai falar, ó, eu acredito que em 5, 6 atendimentos melhora. E custa X. Eu acredito que melhora em 4 atendimentos. Eu acredito que melhora em... Não vai para 10, não. É muita coisa. Só se for reabilitação. Eu tenho paciente neurológico lá, é diferente. Reabilitação de plexo, cara. Lá é para seguir a vida. Mas aí eu estou fazendo bastante PNF, mobilizações com ele. E o cara tá bem melhor. Mas aí é diferente. Se não, eu gosto sempre de 5 atendimentos. A consulta e fecha um plano de 5. Faz assim o melhor. Você já volta tal dia, então, para a gente continuar? E pá, acabou. Penso eu, né? Ou se você quer que toda vez o cara vem e paga você também, é uma sugestão. Tá bom? Mas quando o prognóstico é preciso, você já vai ter um tempo melhor de tratamento. Trabalha na folga, não trabalha com a forca. Você acha que melhora em 3, não vai me falar que melhora em 2, fala que melhora em 4. Se você melhorou em 3, ele vai estar feliz. Você entendeu? Você está na folga, você não vai estar a trabalhar com muita pressão, né? Apesar que quando a gente cobra mais, a pressão é maior. E o passo 6, vai ter a estabilização clínica. Controle das recidivas, né? As orientações complementares. Então isso é um passo muito importante. O controle da recidiva é o terror do osteopata. A gente sabe disso. O que a gente foi buscar? Igual eu, já fui buscar inúmeros tipos de curso. Porque é tudo querer ganhar estabilização, resolver as coisas para ontem. E quando você resolve as coisas para ontem, você consegue precificar mais. Quando você consegue tratar o cara e você consegue com que ele tenha um retorno mais longo, pega essa. Você quer ser um profissional de alta performance, de alta precificação, num ticket alto? Os seus retornos têm que ser mais longos. Ou você vai fazer um trabalho full time, de tipo 1, 2 semanas, tratamento acaba e o cara zero. Das duas, uma. Ou ele entra em imersão com você a cada 2 dias de atendimento, 3 dias de atendimento, ou você dá um retorno maior. Aí você escolhe qual que é o tipo de terapeuta que você vai ser. Só que não dá para ser full time em todos os problemas, porque tem tempo de autocura, de cicatrização. Que a gente vai falar isso em outras lives. Então, entender a lesão, se é uma lesão tendínea, se é uma lesão capsular, se é uma lesão discal, se a lesão ativa está doendo, não é essas classificações que eu falei, se é uma disfunção, você tem que ter tempo de cicatrização. Vamos, por exemplo, eu tenho uma disfunção músculo-tendínea. Eu sei que é de 3 a 6 semanas. O que adianta eu mandar o cara vir todo dia, 2 vezes na minha clínica por semana? Não vai virar nada.
Então, eu tenho que corrigir o sistema e dar tempo de cicatrização. Ele vai começar a ter uma boa resposta quando eu remodelei e imobilizei tudo em 3 semanas. Então, eu mando ele voltar mais para frente. Porque eu estou usando o tempo ao meu favor. O meu negócio é estabilizar o sistema. Entenderam? Então, se eu tenho a estabilização clínica, o controle das recidivas e alguma orientação complementar. Primeiro, orientação de autoexercícios domiciliares. A primeira sacada que você vai fazer. Você vai chegar para o seu paciente e vai falar, amigão, eu quero que você solte os músculos fixadores dessa disfunção. Se você tem uma torção de ilíaco, vou dar um exemplo. Se o ilíaco posterior direito e o ilíaco anterior esquerdo, então na perna direita você vai alongar os fixadores do lado direito e do lado esquerdo os fixadores do lado esquerdo. O que você faz na perna direita é diferente do que você faz na perna esquerda. O senhor entendeu? Entendi. Ou vai fazer 3 por 1. 3 vezes um fixador aqui e uma vez o outro lado. E vice-versa. Entenderam? Porque você quer controlar a recidiva. E os movimentos aqui são direcionados. O senhor vai fazer só o que eu estou falando para mim poder me cobrar. Porque senão você faz como o tratamento em outro lugar, vai dar 2 passos para frente e 3 para trás. E aí vai patinar. E aí compromete e eu não posso garantir meu tratamento. Tem que chamar a responsabilidade, gente. Na boa. Tem que chamar a responsa, tá ok? Bom, e agora, depois que você fez as orientações de autodomiciliário, se é os músculos fixadores, vai fazer exercícios em casa, stretching em casa. Se é autoliberação, dá para ele fazer com a bolinha, com aquelas coisinhas que ele já sabe, com rolinho e tudo mais. Ou se é ativação neuromuscular, você ensina exercício de ativação. Ó, se você fizer em casa, você volta 3 semanas. Se você não fizer, quer que volta 3 dias. Então, de vez você voltar em 21 dias, você vai voltar em 10 ou em 7, né? Geralmente é assim. Tá? Ensinar os movimentos específicos para cada parte do corpo da lesão agindo diretamente nos fixadores. Ou vai fazer mobilizações, torácicas, vocês já viram, alongamento, que são os stretchings da vida, ou as ativações neuromusculares, se você tem que ganhar estabilidade, como já falei também. Passar os exercícios de forma bem clara e objetiva, no máximo 3 exercícios. O que eu oriento hoje? Eu não sei fazer cartilha, imprimir movimentos. Cara, pega o celular do cara. Você tem seu celular aí? Bota para gravar e vai explicando como é que você faz. Você entende? Funciona muito melhor. Assim ainda vai dar problema, mas já funciona melhor. Todo mundo tem um celular, pega o vídeo, grava explicando como ele tem que fazer, se é na perna direita, se é na perna esquerda, se é na coluna direita, se é esquerda. E aí você ensina o automobilização. E dica, fica a dica. É comprovado pela neurociência que quando você ensina até 3 exercícios, ele guarda melhor. O que quer dizer isso? 3 é melhor que 1, 3 é melhor que 2. 3 é 3, 3 guarda melhor. 3 não é 4 nem 5, ensina 3. Ou 1 ou 3. Então, ensina mobilizações. 3 é o básico. E aí, depois, no seu atendimento, você viu que já estabilizou, você mantém o exercício, você muda o movimento. Tá ok? Educação para o paciente sobre a sua verdadeira causa da lesão. Então, como você vai fazer a verdadeira causa da lesão? Que é as orientações complementares. Você vai fazer uma educação ao problema. No caso, igual hoje, dando um exemplo dessa paciente minha com cefaleia cervicogênica intensa, tá? De hospitalização e tudo mais, eu explicar para ela que a cervical alta, eu mostrei o nervo Arnold, eu mostrei o mapa metamédico, eu falei que de C2 vai lá por todo o couro cabeludo e dói lá tudo mais. E eu abri pelo iPad, eu abri lá para ela, o iPad para ela, falando que isso está sentindo assim, assim, assado. Ou tem um monitor no meu computador, então é que eu plugo o HDMI lá, mostro pelo Google. Eu gosto de mostrar sempre pelo Google aos meus pacientes. Por quê? Eu posso abrir aula, isso, aquilo, mas ele não vai ter a imagem. No Google eu escrevo. Mapa metamérico, hernia de disco, bursite, tendinite. Escrevo lá, abro o Google Imagens e mostro para ele. Então, com o seu notebook você faz isso, com o seu celular você faz isso, com um monitor, se você não tem, vale a pena colocar uma TVzinha mais barata ali, ó, na lateral da sua sala, tipo uma TVzinha, né? Bota uma TV, aqui no quarto do meu quarto de visita aqui que eu tô, mas você coloca aqui coloca uma TVzinha do lado, pluga o HDMI e explica para o seu paciente. Porque quando você tiver um problema que vai exigir mais tratamentos, é importante que ele entenda a verdadeira causa da lesão. E onde está a verdadeira? Nas classificações da estrutura que eu passei, que eu abri a aula de hoje.
Então, aí você vai explicar para ele em cima dessas classificações. Então, eu falo o quê? Que todos esses passos, tá bom? Que os passos todos, fazendo um overview rápido sobre a inspeção clínica, se está química, se é dor mecânica, qual a referência específica da dor, o teste provocativo de dor, o ganho de mobilidade e ativação neuromuscular, será que eu tenho que ativar ou ganhar a mobilidade? Como eu vou organizar a intervenção clínica, se é ativação, qual que é os músculos que eu vou ativar, de que forma, ou se é mobilidade, o que eu tenho que manipular, né? O que eu tenho que mobilizar. Aí eu vou reavaliar de forma clínica essas estruturas todas, no meio do atendimento e no final, né? E depois ensinar exercício, tipo de hand-off aí, né? Hand-on, hand-off, para fazer o paciente fazer em casa e surgir todas as dúvidas. O que a gente orienta também, que é muito importante, você chegar para o seu paciente e perguntar, o senhor tem alguma dúvida no final do seu atendimento? Se eu tiver alguma dúvida, é aqui que eu esclareço para o senhor. E tenta falar na linguagem. Eu vou subir uma aula bônus para vocês de linguagem e lideranças, que vem sobre os modelos da PNL, a Programação Neurolinguística. E é uma aula de 50 minutos, vou dar de bônus para vocês, não vou pôr uma plataforma, para vocês assistir como falar de forma auditiva, visual e sinestésica, para você ser maior autoridade ao seu paciente. Entende? E dessa forma, você sendo a melhor autoridade do seu paciente, ele vai seguir melhor você, ele vai fazer os melhores exercícios e você vai utilizar também 47% ao seu favor para não utilizar contra você o 47%, se você não tiver uma boa crença com você. Geralmente, pessoas mais próximas, os familiares que viram a gente crescer, já não são que têm boas crenças, né? Mas ou são super fãs, ou vê você crescer e acham que você é aquele moleque de sempre. Mas é isso aí, galera.